Vó, vamos embora daqui agora. Eu fiquei gelada na hora. Apertei a mão do meu neto Davi sobre a toalha de mesa engomada, um gesto que eu esperava que o acalmasse, mas que na verdade servia para firmar as minhas próprias mãos. Calma, meu querido. Já estamos quase no fim. Foi um longo caminho até aqui, e a sua avó precisa ver isso terminar. Minha voz saiu mais estável do que eu me sentia por dentro. Por baixo da fachada de serenidade, meu coração batia como o de um pássaro preso numa gaiola, uma mistura de ansiedade e uma determinação gelada que me consumia há 3 décadas. Davi me olhou, seus olhos jovens cheios de uma confusão que me partia o coração. Ele não via uma estrategista, via sua avó, frágil e talvez um pouco perdida no meio de tanto luxo e barulho. Ele achava que estava me protegendo, mas era ele quem precisava de proteção do que estava por vir. Vó, esse lugar, essas pessoas, não é o nosso mundo. O Sr. Bittencourt nem veio nos cumprimentar. Por que é tão importante ficar? Ele insistiu, sua voz um sussurro preocupado. Eu desviei o olhar dele e o fixei no palco. Lá estava Sérgio Bittencourt, sentado na mesa de honra, rindo de algo que um político local dizia ao seu ouvido. Ele parecia um rei em seu castelo. Os cabelos, antes negros como os do meu falecido marido, agora eram de um grisalho elegante. O terno caro, o relógio brilhante, a esposa troféu ao seu lado, tudo nele gritava sucesso, poder. Mas eu via através daquela casca polida. Eu via o jovem ambicioso que comia na minha mesa, que chamava meu marido de irmão e que prometeu cuidar de mim e do meu filho quando Roberto se foi. Eu via o ladrão que roubou não apenas nosso negócio, mas o legado do meu marido, a honra do nosso nome. Ele nos enterrou sob uma montanha de mentiras e construiu seu império têxtil Bittencourt sobre as nossas ruínas. É importante, Davi, respondi, minha voz baixa e firme. É uma questão de honra, uma dívida antiga que será paga esta noite. Meu neto franziu a testa, sem entender a profundidade daquelas palavras. Para ele, era apenas uma frase de efeito. Para mim, era o resumo de uma vida inteira de espera. As luzes do salão diminuíram de intensidade e um mestre de cerimônias subiu ao palco. Sua voz ressoou pelos alto-falantes, falando sobre inovação, sobre a importância dos empreendedores para a comunidade, sobre visão e trabalho duro. Cada palavra era uma faca se torcendo na minha ferida antiga. Trabalho duro, visão. Sérgio não sabia o significado dessas palavras. Ele era um mestre na arte da trapaça, da manipulação. Ele era um parasita que se alimentou da confiança e do talento de um homem bom. Meu marido. O nome dele foi anunciado com uma fanfarra. E o prêmio de empreendedor do ano vai para o visionário por trás do Império Têxtil Bittencourt, Sr. Sérgio Bittencourt. O salão explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram. Davi, por instinto, começou a se levantar também, mas minha mão em seu braço o deteve. Ele me olhou, surpreso. Não aplauda, Davi. Nunca aplauda a desonestidade, eu disse. E pela primeira vez, ele viu algo em meus olhos que não era a doçura de sua avó. Ele viu uma chama fria e dura como aço. Sérgio subiu ao palco, banhado pela luz dos holofotes. Ele acenou para a multidão, um sorriso de humildade falsa estampado no rosto. Ele abraçou o apresentador, pegou o troféu dourado e o ergueu como se tivesse conquistado o mundo. E de certa forma, ele tinha. Ele havia conquistado o nosso mundo. Meu estômago se revirou, mas eu respirei fundo, controlando a onda de náusea e raiva. Paciência, Alzira. 30 anos de paciência te trouxeram até aqui. Não fraqueje agora. Ele se aproximou do microfone e começou seu discurso. Meus amigos, minha família, ilustres convidados, que honra. Eu olho para este troféu e não vejo apenas um reconhecimento do meu trabalho. Vejo a jornada de uma vida. Ele fez uma pausa dramática. Uma jornada que começou com muito pouco, com um sonho e um grande amigo ao meu lado. Meu sangue gelou. Ele ousaria mencionar Roberto? Infelizmente, a vida nos prega peças. Ele continuou, a voz carregada de uma falsa emoção. Perdi meu sócio e irmão muito cedo. Tivemos dificuldades, quase fomos à falência por má gestão. Mas eu prometi a ele que não deixaria nosso sonho morrer. E com muito sacrifício, com noites em claro, reergui das cinzas o que hoje é o Império Têxtil Bittencourt. Aquilo foi a gota d'água. A mentira deslavada, a santificação de si mesmo enquanto cuspia no túmulo do meu marido. O salão estava em silêncio, absorvendo a história comovente do herói local. Davi me olhava, pálido. Ele estava começando a juntar as peças. O nome do avô que ele mal conheceu sendo usado naquele palco. Senti a textura do pequeno pendrive dentro da minha bolsa, ao lado do livro caixa de capa dura que meu marido guardava com tanto zelo. Era agora. Enquanto Sérgio agradeceu
agradecia a sua esposa e filhos, eu me levantei. Minhas pernas tremeram por um segundo, mas a força da minha convicção as firmou. Davi sussurrou: Vó, o que você vai fazer? Senta, por favor. Ignorei seu apelo. Comecei a caminhar, não em direção à saída, mas em direção ao corredor central que levava ao palco. As pessoas nas mesas próximas me olhavam com curiosidade. Uma senhora idosa, de vestido simples e coque nos cabelos, caminhando com uma determinação que não combinava com sua aparência. O mestre de cerimônias estava encerrando. Obrigado, Sr. Bittencourt, por suas palavras inspiradoras. Alguém da plateia gostaria de fazer uma breve pergunta ao nosso homenageado? Era a minha deixa. Antes que qualquer outra pessoa pudesse se mover, eu já estava ao lado de um dos microfones posicionados no corredor. Um jovem assistente tentou me impedir. Senhora, por favor, as perguntas... Eu o olhei nos olhos e disse com uma calma que o assustou: Eu tenho uma pergunta, e ele vai querer responder. Minha voz, amplificada pelo sistema de som, cortou o murmúrio do salão. Um silêncio pesado se instalou. Todos os olhos se viraram para mim. No palco, Sérgio me viu. Por um instante, seu sorriso vacilou. Ele me reconheceu, é claro, mas ele não via a ameaça. Via apenas a viúva de seu antigo sócio, uma figura patética do passado. Alzira, ele disse ao microfone, forçando um tom de surpresa agradável. Que prazer tê-la aqui. Faz tanto tempo. 30 anos, Sérgio. Minha voz soou clara e firme. 30 anos desde que você esteve na minha casa, chorando no meu ombro pela morte do meu marido, o seu irmão. A palavra irmão saiu carregada de veneno. O sorriso dele desapareceu completamente. Senhor Bittencourt, você falou sobre um sonho que começou com um grande amigo. O nome desse amigo era Roberto, meu marido. Você falou sobre má gestão que quase levou a empresa à falência. Mas não foi má gestão, foi? Eu continuei, dando um passo à frente. Foi roubo. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Davi estava de pé perto da nossa mesa, o rosto uma máscara de choque. Você usou meu luto, a minha confiança, para forjar documentos. Você acusou meu marido, um homem íntegro, de desviar dinheiro, para me forçar a vender a nossa parte da Sonho de Linha por uma ninharia. Eu tirei o livro caixa da minha bolsa e o ergui. Eu tenho aqui o livro caixa original, Sérgio. Aquele que você disse que tinha se perdido num incêndio. A caligrafia do meu marido está em cada página, registrando cada centavo que entrava e saía. Não há desvios aqui, apenas o registro de como você sistematicamente retirava fundos para uma conta pessoal. O rosto de Sérgio estava branco como papel. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. E não é só isso, eu disse, tirando o pendrive. Eu também tenho uma confissão. O antigo contador da empresa, aquele homem bom que você ameaçou para que ele fizesse o trabalho sujo. Ele viveu com essa culpa por 30 anos. E decidiu que a alma dele valia mais do que o seu silêncio. Está tudo aqui, gravado. A sua voz, Sérgio, dando as ordens. A sua fraude, detalhe por detalhe. Eu coloquei o livro e o pendrive sobre a mesa mais próxima. Meu prêmio para você esta noite, Sérgio, não é um troféu. É a verdade. Vocês todos, eu disse, me virando para a plateia atônita, aplaudiram um ladrão, um homem que construiu o Império Têxtil Bittencourt sobre a ruína da minha família e a desonra do nome do meu marido. O silêncio foi quebrado por um pandemônio de sussurros, de pessoas pegando seus celulares. A esposa de Sérgio o olhava com horror. Os repórteres locais, que estavam cobrindo o evento social, de repente tinham a maior história do ano em suas mãos. Eu olhei para o palco uma última vez. Sérgio Bittencourt não era mais um rei, era apenas um homem velho e assustado, exposto sob as luzes que antes o glorificavam. Meu trabalho estava feito. A vingança não era quente e explosiva como eu imaginei na minha juventude. Era fria, precisa e definitiva. Eu me virei e caminhei lentamente de volta para a minha mesa. Davi correu ao meu encontro, seus olhos brilhando com lágrimas e uma compreensão que ele não possuía uma hora atrás. Ele me abraçou forte. Vó, ele sussurrou, a voz embargada. Eu passei a mão em seus cabelos. Agora sim, meu querido, eu disse, sentindo um peso de 30 anos finalmente sair dos meus ombros. Agora nós podemos ir embora daqui. O abraço de Davi era a única coisa real naquele salão de caos. Os sussurros haviam se transformado em um zumbido alto, o som de uma reputação se desfazendo em tempo real. As pessoas não olhavam mais para o palco, olhavam para mim, alguns com admiração, outros com espanto, e muitos, os amigos de Sérgio,
com raiva contida. Ignorei todos eles. Meu foco era o meu neto. Afastei-me suavemente e olhei em seu rosto. As lágrimas que ele segurava eram de orgulho. Ele finalmente entendia. Não a história inteira, não os 30 anos de dor silenciosa, mas ele entendia a força que eu carregava. Vamos, eu disse, minha voz agora serena. Peguei minha bolsa da mesa, deixando para trás o livro-caixa e o pendrive. Eram armas, e eu já tinha disparado meu tiro. Não precisava mais delas. Começamos a caminhar, não apressados, mas com um passo firme e deliberado. Cada passo era uma afirmação. Davi colocou a mão nas minhas costas, um gesto de proteção que me aqueceu o coração. As pessoas abriam caminho como se o mar estivesse se dividindo. Vi os flashes das câmeras dos celulares, mas não desviei o olhar. Encarei o caminho à frente, de cabeça erguida. Lancei um último olhar para o palco. Sérgio Bittencourt estava parado, imóvel, o troféu esquecido sobre o púlpito. Sua esposa o puxava pelo braço, o rosto contorcido de humilhação, mas ele não se movia. Parecia uma estátua de cera, derretendo sob as luzes que antes o celebravam. Nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo. Não havia mais arrogância nos dele, apenas o vazio da derrota. Desviei o olhar. Ele não merecia mais um segundo do meu tempo. Ao sairmos para o ar fresco da noite, a porta do salão se fechou atrás de nós, abafando o tumulto. Era como se tivéssemos saído de um furacão e entrado em um mundo de silêncio. Davi me guiou até o carro e abriu a porta para mim. O silêncio continuou enquanto ele dirigia pelas ruas tranquilas da cidade. Ele não sabia o que dizer, e eu apreciava isso. Eu precisava daquele momento para respirar, para sentir o vazio que a vingança havia deixado. Não era um vazio ruim, era um espaço limpo, pronto para ser preenchido com paz. Vó, ele finalmente disse, a voz baixa. O avô, ele teria ficado orgulhoso. Uma lágrima solitária, a primeira da noite, escorreu pelo meu rosto. Eu a enxuguei rapidamente. Eu sei que sim, meu querido. Fiz isso por ele. Para que o nome dele fosse lembrado como realmente era, o de um homem honesto. Por que você carregou isso sozinha por tanto tempo? Ele perguntou, os nós dos dedos brancos no volante. Por que não contou para mim ou para o meu pai? Eu me virei para olhá-lo, a luz dos postes de rua passando por seu rosto jovem e sério. Porque o ódio é um veneno, Davi. Eu o guardei dentro de mim para que não contaminasse vocês. O seu pai, meu filho, merecia crescer sem essa sombra. E você merecia uma infância feliz, com uma avó que faz bolos, não uma que planeja a ruína de um inimigo. A minha parte era lembrar, a de vocês era viver. E hoje, eu finalmente posso me juntar a vocês. Ele assentiu, compreendendo. Chegamos em casa, a nossa casa pequena e simples que era um mundo de distância do luxo falso daquela festa. Assim que entrei, tirei os sapatos que estavam me machucando. Sentei na minha poltrona gasta e fechei os olhos, ouvindo o tic-tac do relógio antigo na parede. Era o som da normalidade, o som da paz. A guerra havia acabado. E eu, Alzira, tinha vencido. O tic-tac do relógio parecia amplificado pelo silêncio, cada segundo marcando o início de uma nova era na minha vida. Uma era sem o peso daquele segredo. Davi sentou-se no sofá em frente a mim, sem saber o que fazer. Ele me observava como se estivesse me vendo pela primeira vez, não como a avó que lhe contava histórias, mas como a mulher que tinha acabado de reescrever uma. Ele abriu a boca para falar algumas vezes, mas a fechou, como se nenhuma palavra fosse suficiente. Eu sorri para ele, um sorriso genuíno, talvez o primeiro em muito tempo que não escondia uma camada de dor. Está tudo bem, meu querido. Acabou. O silêncio foi quebrado pelo som estridente do telefone na mesinha da sala. Um som que não ouvia com tanta urgência há anos. Nós dois nos assustamos. Davi me olhou, os olhos arregalados. Eu sabia quem era. Só podia ser uma pessoa. Meu filho, o pai de Davi. O homem que eu protegi daquela verdade venenosa por toda a sua vida. Respirei fundo e fiz um sinal para que Davi não se preocupasse. Levantei-me, minhas pernas ainda um pouco fracas, e atendi ao chamado que eu sabia que viria. Alô? Eu disse, minha voz calma. Mãe, mãe, pelo amor de tudo que é mais sagrado, o que você fez? A voz do meu filho do outro lado da linha era uma mistura de pânico e incredulidade. Pude ouvir o som de notificações de celular ao fundo. A notícia já estava se espalhando como fogo em palha seca. Eu estou vendo vídeos, mãe. Estão me mandando mensagens, dizendo que você subiu num palco e acusou o Sérgio Bittencourt. Isso é verdade? O que aconteceu? Eu me sentei novamente na minha poltrona, o peso do mundo parecendo retornar por um instante. É verdade, meu filho. Tudo o que eu disse
É verdade. Verdade? Mãe, por quê? Por que agora? Por que desse jeito? E por que eu nunca soube de nada disso? Você me disse que o papai perdeu a empresa porque não soube administrar. Eu vivi a minha vida inteira acreditando nisso. Ele estava quase gritando, a dor e a confusão em sua voz cortando meu coração. Eu fiz isso para te proteger, respondi, a firmeza voltando à minha voz. Seu pai, Roberto, era um homem bom e honesto, o homem mais honesto que já conheci. E Sérgio destruiu não apenas o nosso futuro, mas a memória dele. Eu não queria que você crescesse com o ódio no coração, meu filho. O ódio é uma carga pesada demais para uma criança carregar. Eu decidi carregá-lo por você. A minha tarefa era lembrar e esperar. A sua era viver, ser feliz, construir uma família. E você fez isso. Eu não me arrependo. Houve um longo silêncio do outro lado. Eu podia imaginá-lo, passando as mãos pelos cabelos, tentando processar décadas de uma mentira contada por amor. Mas, sozinho, mãe, você carregou tudo isso sozinha por 30 anos? Sua voz agora era um sussurro, a raiva substituída por uma tristeza profunda. Você não precisava ter feito isso. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Não, não poderíamos, eu disse suavemente. Isso teria consumido você, como quase me consumiu. Hoje a dívida foi paga. A honra do seu pai foi restaurada. Agora, a história está no lugar certo. É só isso que importa. Davi, que ouvia toda a conversa, se aproximou e pegou na minha mão. Seus dedos apertaram os meus. Um apoio silencioso que me deu a força que eu precisava. Eu preciso desligar agora, meu filho. Nós conversaremos amanhã com calma. Eu te amo. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder e o coloquei de volta no gancho. O tic-tac do relógio preencheu o silêncio novamente, mas desta vez soava diferente. Soava como paz. Olhei para Davi e ele me abraçou novamente. Desta vez um abraço de quem entendia o sacrifício. Na manhã seguinte, o mundo lá fora era outro. Davi tinha ido à padaria e voltou com o jornal local. Meu rosto estava na primeira página. Uma foto tirada por alguém com um celular, granulada e mal enquadrada, mas que capturava perfeitamente o momento. Eu, uma senhora de pé, com o livro-caixa erguido, e ao fundo no palco, o rosto pálido e chocado de Sérgio Bittencourt. O título dizia: A Viúva e o Império, a vingança que abalou a cidade. O artigo detalhava tudo, citando testemunhas, a comoção no salão e o silêncio ensurdecedor da família Bittencourt. Mencionava o pendrive e o livro, que foram recolhidos por jornalistas e entregues às autoridades locais, que já anunciavam uma investigação formal. O nome do meu marido, Roberto, estava por toda parte, não mais como o sócio incompetente, mas como a vítima de uma fraude monumental. Falavam de sua integridade, de seu trabalho duro. Estavam limpando o seu nome, página por página, palavra por palavra. Eu li cada linha com lágrimas silenciosas, escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Era como se a chuva finalmente tivesse chegado depois de uma seca de 30 anos. Eles entenderam, Davi, eu sussurrei. Eles finalmente entenderam quem era o seu avô. Os dias que se seguiram foram estranhos. Meu telefone não parava de tocar. Eram repórteres querendo entrevistas exclusivas, antigos vizinhos que não falavam comigo há anos ligando para oferecer apoio, e até mesmo advogados se oferecendo para me representar. Eu não atendia nenhuma ligação. Minha parte estava feita. A verdade não precisava mais da minha voz para ecoar. Ela agora tinha vida própria. Meu filho veio me ver naquela tarde. Ele não estava mais com raiva. Ele me abraçou na porta e chorou. Chorou pelo pai que ele mal conheceu, pela mãe que ele nunca entendeu de verdade e pela vida que poderia ter sido. Nós nos sentamos na cozinha por horas e pela primeira vez eu contei tudo a ele. Cada detalhe da amizade entre Roberto e Sérgio, cada lembrança dolorosa do luto e da traição, cada passo do meu plano de 30 anos. Uma semana depois, a notícia final chegou. O Império Têxtil Bittencourt estava em colapso. Parceiros de negócios estavam rompendo contratos. As ações da empresa, que haviam sido abertas ao público anos antes, despencaram a um valor irrisório. Sérgio Bittencourt havia desaparecido dos olhos do público. Diziam que ele estava recluso em sua mansão, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Sua esposa Troféu o havia deixado. Seus filhos publicaram uma nota à imprensa dizendo que estavam chocados e devastados com as revelações. O império construído sobre mentiras estava desmoronando, tijolo por tijolo. Eu não senti alegria, não senti prazer na sua ruína. Senti apenas o fim, o ponto final de um capítulo muito longo e doloroso da minha vida. Naquela noite, eu estava no meu jardim, cuidando das minhas rosas, quando Davi se sentou ao meu lado no pequeno
pequeno banco de madeira. Ele ficou em silêncio por um tempo, apenas observando minhas mãos na terra. Vó, ele disse finalmente, você acha que valeu a pena? Todo esse tempo, toda essa dor guardada? Eu parei o que estava fazendo e olhei para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Pensei nos 30 anos de solidão, no peso do segredo, na chama da raiva que tive que manter acesa em fogo baixo para não me consumir. E então pensei no rosto do meu filho, finalmente em paz com a memória de seu pai, e nos olhos de Davi, cheios de orgulho. Sim, meu querido, eu respondi, minha voz firme e serena. Valeu cada segundo. Agora o jardim está limpo. Podemos plantar flores novas. E pela primeira vez em 30 anos, eu me senti completamente livre. Aquela sensação de liberdade era tão nova que parecia frágil, como a asa de uma borboleta recém-saída do casulo. Eu me sentia leve, mas também um pouco desorientada. Por 30 anos, a vingança tinha sido o meu norte, a bússola que guiava cada decisão silenciosa. Agora, sem ela, eu precisava reaprender a navegar. Davi pareceu sentir minha hesitação. Ele pegou uma das minhas mãos, a terra das roseiras ainda sob as minhas unhas, e a segurou com uma delicadeza que me comoveu. E o que vamos plantar primeiro, vó? Ele perguntou, entrando na minha metáfora. Eu sorri, um sorriso que alcançou meus olhos pela primeira vez em muito tempo. Vamos começar com as memórias, meu querido. As memórias verdadeiras do seu avô. Nos meses que se seguiram, foi exatamente o que fizemos. Meu filho, que antes mal mencionava o pai por associá-lo a uma história de fracasso, agora vinha me visitar todos os domingos com fome de saber mais. Nós nos sentávamos na varanda e eu contava sobre Roberto. Não sobre o empresário traído, mas sobre o homem. Contei como ele me pediu em casamento no meio de uma chuva de verão, como ele cantava desafinado para fazer nosso filho bebê parar de chorar, como ele acreditava na bondade das pessoas, uma fé que no fim foi a sua ruína e a sua maior virtude. A cada história, eu via uma peça do quebra-cabeça se encaixando na alma do meu filho. Ele não estava apenas conhecendo o pai, estava se reencontrando. A cidade, por sua vez, nos tratava com uma mistura de respeito e curiosidade. As pessoas que antes me viam como a viúva inofensiva, agora me olhavam com uma espécie de temor. As mesmas pessoas que reverenciavam Sérgio Bittencourt agora atravessavam a rua para não cruzar comigo. Eu não me importava. A opinião deles nunca me interessou. O que me importava era que o nome do meu marido agora era sinônimo de honra. Antigos funcionários da confecção original, homens e mulheres já idosos como eu, me procuraram. Trouxeram fotos antigas, contaram histórias do tempo em que Roberto era o patrão. Criamos um pequeno memorial no centro comunitário, com a história da empresa e do seu verdadeiro fundador. A verdade, uma vez liberta, tem uma força impressionante. Um dia, cerca de 6 meses depois daquela noite, Davi chegou em casa com uma expressão estranha. Ele se sentou à mesa da cozinha, onde eu preparava a massa de um pão. Vó, eu estava voltando da universidade e passei pela avenida principal. A mansão dos Bittencourt tem uma placa de "Vende-se" no portão. Eu parei de sovar a massa, minhas mãos cobertas de farinha. Eu não perguntava sobre Sérgio, não procurava saber. Para mim, ele havia deixado de existir no momento em que a verdade veio à tona. Mas a notícia não me trouxe nenhuma satisfação. Trouxe apenas um silêncio profundo. O império havia caído, a coroa tinha rolado para o chão e agora o castelo estava vazio. Dizem que ele foi embora da cidade com o pouco dinheiro que sobrou, continuou Davi, em voz baixa. Ninguém sabe para onde. A esposa e os filhos não o quiseram por perto. Ele está sozinho. Eu assenti lentamente, absorvendo a informação. A imagem dele, um homem velho e assustado no palco, voltou à minha mente. A vingança o havia despido de tudo. Riqueza, status, família. Mas o mais importante, ela o havia despido da mentira que ele vestiu por 30 anos. Agora, ele era apenas o que sempre foi por baixo do terno caro, um homem vazio, que ele encontre o que merece. Davi, eu disse finalmente, nós já encontramos o que precisávamos, a paz. Voltei a sovar a massa do pão, o movimento rítmico e familiar me trazendo de volta ao presente. A guerra tinha acabado há muito tempo. Aquela era apenas a notícia de um campo de batalha abandonado. Minha casa, minha família, meu jardim, este era o meu reino. E nele, finalmente, só havia espaço para a vida florescer. A guerra tinha acabado há muito tempo. Aquela era apenas a notícia de um campo de batalha abandonado.
Minha casa, minha família, meu jardim. Este era o meu reino, e nele, finalmente, só havia espaço para a vida florescer. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um ritmo novo e tranquilo que eu não conhecia. A ausência daquele peso no meu peito era uma presença em si. Acordar de manhã sem o gosto amargo do segredo na boca era uma novidade que eu saboreava a cada gole de café. O silêncio da minha casa não era mais preenchido pela ruminação de um plano, mas pelo som dos pássaros na janela e pelo tic-tac suave do relógio, que agora marcava um tempo que me pertencia, não um tempo de espera. Por 30 anos, eu tinha vivido no passado e no futuro, presa entre a dor da traição e a antecipação da justiça. Agora, pela primeira vez, eu estava aprendendo a viver no presente. Davi se tornou meu companheiro constante naquela redescoberta. Ele passava depois das aulas, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de estar perto. Ele me ajudava no jardim, e enquanto plantávamos mudas de lavanda e alecrim, eu plantava nele as sementes da história do seu avô. Eu contava sobre como Roberto tinha um talento especial para escolher os fios mais macios, como ele conhecia cada máquina da pequena confecção pelo som que fazia. Contava como ele tratava cada costureira pelo nome, conhecia suas famílias, seus problemas. Ele dizia a Davi que uma empresa não é feita de tijolos e máquinas, é feita de gente. Se a gente não estiver bem, a empresa não está bem. Eu expliquei um dia, com as mãos cheias de terra. Davi me ouvia com uma atenção que me aquecia a alma. Seus olhos, antes cheios de confusão, agora brilhavam com admiração. Ele parecia um homem incrível, vó. Eu queria tanto ter conhecido ele. Você o conhece, meu querido, eu disse, tocando seu rosto com as costas da minha mão suja de terra. Você tem a bondade dele no seu coração e a honestidade dele no seu olhar. Isso é o que importa. É o legado que ninguém pode roubar. Meu filho também mudou. A raiva e a confusão iniciais deram lugar a uma sede de conhecimento. As nossas conversas de domingo, que antes eram sobre trivialidades do dia a dia, agora eram mergulhos profundos no passado. Ele trazia caixas de sapatos velhas, cheias de fotografias em preto e branco que ele nunca tinha tido interesse em ver. Nós as espalhávamos pela mesa da cozinha, e eu dava vida a cada rosto congelado no tempo. Este aqui, eu apontei para um jovem sorridente, com o cabelo um pouco despenteado, abraçando uma versão mais jovem de mim mesma. Era o seu pai no nosso primeiro piquenique. Ele tinha derrubado suco na camisa 5 minutos antes dessa foto, por isso estava rindo. Ele era um desastrado adorável. Meu filho pegou a foto com um cuidado reverente, como se fosse um artefato sagrado. Ele traçou o contorno do rosto de Roberto com o dedo. Eu sempre achei que ele parecia triste nas poucas fotos que eu via, por causa do que você me contou sobre a falência. A tristeza veio depois, eu respondi suavemente. Veio com a traição de Sérgio. Mas antes disso, meu filho, seu pai era a pessoa mais cheia de vida que eu já conheci. Ele via beleza em tudo. Ele me ensinou a ver o mundo com outros olhos. A cada história, a cada fotografia, eu sentia como se estivesse devolvendo a ele uma parte de si mesmo que havia sido negada. Eu estava reconstruindo a figura de seu pai não como um fracassado, mas como um herói silencioso, cuja maior falha foi confiar demais. E ao fazer isso, eu via a postura do meu próprio filho mudar. Ele parecia mais alto, mais seguro de si, como se a verdade tivesse finalmente solidificado o chão sob seus pés. Enquanto a nossa pequena família se curava por dentro, o mundo lá fora continuava a reagir. A história da minha vingança tinha se tornado uma espécie de lenda local. As pessoas na rua me olhavam de forma diferente, algumas com admiração, outras com medo, como se eu fosse uma figura mística. Eu não gostava nem de uma coisa nem de outra. Eu não era uma heroína nem uma vilã. Eu era apenas uma mulher que tinha feito o que precisava ser feito. Um dia, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Abri a porta e me deparei com um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas, segurando o chapéu nervosamente. Seus olhos estavam marejados. Dona Alzira? Ele perguntou com uma voz trêmula. A senhora talvez não se lembre de mim. Meu nome é Mário. Eu fui um dos primeiros cortadores de tecido na confecção do seu Roberto. Meu coração deu um salto. Eu o reconheci. Ele era um rapaz jovem na época, sempre quieto e trabalhador. Mário, claro que eu me lembro de você. Entre, por favor. Ele entrou, olhando ao redor da minha sala simples como se estivesse entrando num lugar sagrado. Ele se sentou na beirada da poltrona, recusando o café que ofereci. Eu li o que aconteceu no jornal. Ele começou, a voz embargada. Eu precisei vir. Por todos esses anos, Dona Alzira, eu senti uma vergonha, uma raiva. Nós todos sabíamos. Nós que trabalhamos com o seu Roberto, sabíamos que ele nunca faria nada de errado. Ele era o homem mais direito que já pisou nesta terra. Quando o Sr. Bittencourt assumiu e começou a contar aquela história de má
gestão. Nós sabíamos que era mentira, mas éramos pessoas simples. Quem acreditaria em nós contra um homem rico e poderoso? As lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. Nós nos sentimos covardes por não termos dito nada, por termos deixado a memória dele ser manchada daquele jeito. O que a senhora fez? A senhora não lavou apenas a honra do seu marido. A senhora lavou a nossa alma também. Devolveu a nossa dignidade. Suas palavras me atingiram com uma força inesperada. Eu nunca tinha pensado no impacto daquela mentira sobre os outros, sobre os homens e mulheres que haviam trabalhado com Roberto, que o respeitavam. Eu tinha me concentrado tanto na minha dor, na dor da minha família, que não tinha visto as outras vítimas silenciosas da calúnia de Sérgio. Mário não veio sozinho. Nos dias seguintes, outros antigos funcionários apareceram. Uma senhora que fora a melhor costureira, um homem que cuidava da manutenção das máquinas. Eles vinham em pequenos grupos, trazendo recortes de jornais amarelados, fotos da antiga equipe e, o mais importante, histórias. Histórias de como Roberto os ajudou quando um filho ficou doente, de como ele comemorava o aniversário de cada um com um bolo simples na copa, de como ele se recusou a demitir alguém durante uma crise, preferindo diminuir o próprio salário. Foi Davi quem teve a ideia. Vó, essas histórias não podem se perder. O nome do vovô foi manchado publicamente. Ele precisa ser honrado publicamente. E assim, nasceu o projeto do memorial. Não era algo grandioso, era algo nosso. Mário e os outros se mobilizaram. O dono de um pequeno jornal local, que estava começando e adorou a história, nos cedeu um espaço em seu site para coletar depoimentos. Pessoas que eu nunca imaginei que se lembrariam enviaram mensagens. Fornecedores, clientes antigos, até o motorista do caminhão que fazia as entregas. Todos tinham uma lembrança da bondade de Roberto. Nós conseguimos um pequeno espaço no centro comunitário. Limpamos, pintamos e, com a ajuda de Davi e seus amigos da universidade, montamos uma exposição simples. Uma grande foto de Roberto, sorrindo, bem no centro. Ao redor, as histórias, as fotos da equipe, cópias dos primeiros desenhos de peças que ele mesmo fazia. E na entrada, uma placa de metal que Davi mandou fazer com o dinheiro que estava guardando para comprar um videogame. Nela estava escrito: em memória de Roberto, um homem que construiu mais do que uma empresa. Ele construiu uma comunidade. Sua honestidade é o seu verdadeiro império. A inauguração foi num sábado ensolarado. O pequeno salão do centro comunitário ficou lotado. Eram os antigos funcionários, suas famílias, seus filhos e netos, e muitos moradores da cidade que tinham se comovido com a história. Meu filho ficou ao meu lado o tempo todo, o braço em volta dos meus ombros. Ele fez um discurso curto, mas poderoso. Falou não da traição, mas do legado de integridade. Falou de como a verdade, mesmo que demore, sempre encontra a luz. Enquanto ele falava, eu olhava para os rostos na multidão. Vi o respeito, a admiração. A honra do meu marido não estava mais apenas na minha memória solitária. Estava ali, viva, pulsando no coração daquela comunidade. A dívida estava paga, mas aquele momento não era sobre vingança, era sobre celebração, era sobre a vitória silenciosa do bem sobre o mal. No entanto, a vida raramente é tão simples. A queda de um império, mesmo um construído sobre mentiras, deixa destroços, e esses destroços atingem inocentes. Eu comecei a perceber isso sutilmente. Um olhar torto no mercado, um sussurro quando eu passava. No início eu ignorei, mas um dia a realidade me confrontou de forma direta e dolorosa. Eu estava na fila da padaria, esperando para comprar pão fresco. Uma mulher atrás de mim, que eu não conhecia, falou em voz alta para a amiga: é ela, a mulher que fechou a fábrica. A outra respondeu: coitado do meu genro, 30 anos trabalhando lá, ia se aposentar no ano que vem. Agora está em casa, sem saber o que fazer. Dizem que não vão pagar os direitos de ninguém. Eu senti um calafrio. Apertei a minha bolsa com força. Fingi não ouvir. Mas a primeira mulher não tinha terminado. Ela se virou para mim, o rosto contorcido de raiva. A senhora está feliz agora? Conseguiu o que queria? A sua honra custou o emprego de 500 famílias. O meu marido era um dos gerentes. Um homem bom, que não tinha nada a ver com as histórias do passado. E agora? O que nós vamos fazer? As pessoas na fila se viraram para olhar. O silêncio na padaria era pesado. Eu me senti nua, exposta. Meu coração batia descontroladamente. Eu tinha me preparado para a ira de Sérgio, para o desprezo da sua família, mas nunca para o ressentimento das pessoas comuns. Eu sinto muito pelo seu marido,
construído, gaguejei, minha voz falhando. Mas a verdade precisava ser dita. A empresa foi construída sobre um crime. E que diferença isso faz para a minha mesa vazia? Ela retrucou, a voz subindo. A sua verdade não paga as minhas contas. A senhora destruiu a única grande empresa da cidade por causa de uma briga de 30 anos atrás. Uma vingança egoísta. É o que foi. Eu não soube o que responder. Paguei pelo meu pão com as mãos trêmulas e saí da padaria quase correndo, sentindo os olhares de todos queimando nas minhas costas. Cheguei em casa, tranquei a porta e desabei na minha poltrona. O pão esquecido no balcão. A acusação dela ecoava na minha mente. Uma vingança egoísta. Será que tinha sido? Na minha busca por justiça para um homem, eu tinha causado injustiça a centenas de outros? Aquele pensamento me atormentou por dias. O sono se tornou difícil novamente. A paz que eu tinha encontrado parecia frágil, ameaçada por essa nova e complicada culpa. Eu contei para Davi e para o meu filho o que tinha acontecido. Vi a preocupação em seus rostos. Ela não tem o direito de falar assim com você, mãe, meu filho disse indignado. A culpa não é sua. A culpa é de Sérgio Bittencourt, que criou um castelo de cartas. Uma hora ou outra, ele ia desmoronar. Eu sei, respondi, a voz baixa. Mas as pessoas que perderam o emprego não veem dessa forma. Para elas, eu sou o rosto da sua desgraça. Foi Davi, com a sua sabedoria jovem e direta, que colocou as coisas em perspectiva. Vó, o que o vovô Roberto faria agora? A pergunta me pegou de surpresa. Eu fechei os olhos e tentei imaginar. Roberto, ele não se esconderia. Ele não se deixaria consumir pela culpa. Ele era um homem de ação, um homem que se importava com as pessoas. Ele arregaçaria as mangas e tentaria ajudar. Ele tentaria encontrar uma solução. Eu sussurrei. E foi a partir daí que uma nova ideia começou a tomar forma. Não era um plano de vingança, mas um plano de reconstrução. Meu filho, que trabalhava na administração de uma empresa de logística, começou a fazer algumas ligações. Davi, com sua mente de estudante de engenharia, começou a pesquisar modelos de cooperativas. Mário e os outros antigos funcionários se juntaram a nós. O que descobrimos foi que o Império Têxtil Bittencourt, em sua ganância, tinha vendido a maioria dos prédios e ficado apenas com o galpão principal, que agora estava fechado e com as máquinas paradas, esperando para serem vendidas como sucata pelos credores. Mas havia um pequeno galpão anexo, o galpão original da Sonho de Linha, que por algum capricho burocrático ainda estava ligado a um antigo registro em nome de Roberto e que os advogados de Sérgio nunca tinham regularizado completamente. Legalmente, depois de tanto tempo, a posse era contestável, mas moralmente era nossa. Nós usamos o pouco dinheiro que eu tinha guardado a vida inteira. Meu filho investiu uma parte de suas economias. Lançamos uma campanha de financiamento coletivo no mesmo site que tinha publicado as histórias sobre Roberto. A comunidade, que agora entendia a complexidade da situação, respondeu. As mesmas pessoas que tinham vindo ao memorial fizeram pequenas doações. Nós conseguimos o suficiente para reativar o pequeno galpão. Compramos algumas das máquinas antigas, as mais simples, no leilão da massa falida. Mário e outros 5 trabalhadores aposentados, que conheciam aquelas máquinas como a palma da mão, se ofereceram para ensinar os mais jovens. Começamos com uma equipe de 20 pessoas, a maioria delas as que tinham sido demitidas e não tinham para onde ir. Nós a batizamos de Nova Sonho de Linha Cooperativa. Não era um império, era o oposto. Era pequena, honesta, e cada trabalhador era também um dono. Eu não era a chefe, eu era apenas a Alzira, a velhinha que fazia café para a equipe e contava histórias do chefe Roberto para inspirá-los. O começo foi difícil, as encomendas eram poucas, mas a história por trás da cooperativa chamou a atenção. Lojas pequenas da região, que também tinham sido esmagadas pelo monopólio do Império Têxtil Bittencourt, começaram a nos dar preferência. A qualidade do nosso trabalho, herdada do perfeccionismo de Roberto, falava por si. Aos poucos, a cooperativa começou a crescer, não para se tornar um império, mas para se tornar sustentável, para dar dignidade a mais famílias. Um ano depois daquela noite no salão de festas, eu estava no galpão, o barulho familiar das máquinas de costura enchendo o ar, o cheiro de tecido novo, o som das risadas na hora do almoço, era a ressurreição não apenas de uma empresa, mas de um ideal. Eu vi a mulher que tinha me confrontado na padaria. O marido dela tinha sido um dos primeiros a ser contratado. Ela estava ali, trazendo o almoço para ele. Nossos olhos se cruzaram por cima do barulho. Ela hesitou por um momento, e então me deu um pequeno e tímido aceno de cabeça. Um aceno de reconhecimento. Talvez não de perdão, mas de entendimento. Eu acenei de volta, e senti um nó na minha garganta se desfazer. Naquele mesmo dia, uma carta chegou para mim. Não tinha remetente, apenas o selo de uma cidade distante que eu não conhecia. O endereço estava escrito com uma caligrafia
trêmula e quase ilegível. Eu a reconheci instantaneamente. Era a letra de Sérgio. Meu coração parou por um segundo. Eu levei a carta para o meu jardim, o meu santuário. Sentei-me no meu banco de madeira e, com os dedos tremendo, abri o envelope. A carta tinha apenas uma página. Alzira, começava. Eu não sei por que estou escrevendo isso. Talvez porque não há mais ninguém para quem eu possa escrever. Você venceu. Você tirou tudo de mim. O dinheiro, o respeito, a minha família. Eu vivo em um quarto alugado e as pessoas na rua não sabem quem eu sou. Para elas, eu sou apenas um velho qualquer e talvez seja isso que eu sempre fui. Eu passei os últimos meses pensando em tudo. Lembro-me de quando eu e Roberto éramos jovens, cheios de sonhos. Ele era o talentoso, o bom. Eu era o ambicioso, o invejoso. Eu o amava como um irmão, mas eu invejava a luz que ele tinha. Uma luz que eu nunca possuí. Quando ele se foi, eu vi a chance de roubar aquela luz para mim, de me tornar ele. E por 30 anos, eu vivi essa mentira. Eu me tornei o grande Sérgio Bittencourt, mas era tudo oco, vazio. A sua vingança não me destruiu, Alzira. Ela apenas me forçou a olhar para o que eu realmente era. Um ladrão, um fantasma vivendo a vida de outro homem. Eu não peço o seu perdão, pois sei que não o mereço. Eu não escrevo isso para você, mas talvez para o fantasma de Roberto, na esperança de que, onde quer que ele esteja, ele saiba que o seu legado, no final, foi mais forte do que o meu império. A bondade sempre vence, não é? Demora, mas ela vence. Adeus. Eu li a carta 2 vezes. Não senti triunfo, não senti ódio, não senti nem mesmo pena. Senti apenas um vasto e profundo nada. As palavras dele eram de um homem que eu não conhecia mais, falando de um mundo que não era mais o meu. Ele estava preso no passado, no campo de batalha abandonado. Eu já tinha seguido em frente. Dobrei a carta com cuidado. Não a rasguei, não a queimei. Apenas a coloquei dentro de um livro antigo na minha estante. Era parte da minha história, mas não era mais uma parte que doía. Era apenas um ponto final. Naquela noite, minha família estava reunida na minha casa para comemorar o aniversário de Davi, meu filho, minha nora, meus netos. A casa estava cheia de risadas e do cheiro de bolo assando. Davi abriu seus presentes e meu filho me abraçou na cozinha, enquanto eu cortava o bolo. Obrigado, mãe, ele sussurrou no meu ouvido. Por tudo, por me dar meu pai de volta. Eu olhei para a sala. Vi Davi mostrando um livro para a irmã mais nova. Vi minha nora sorrindo. Vi o reflexo da nossa família feliz no vidro da janela. O jardim lá fora estava escuro, mas eu sabia que as flores novas estavam lá, crescendo fortes e saudáveis na terra limpa. A vingança tinha sido a jornada. Tinha sido a estrada escura e solitária que eu precisei percorrer. Mas não era o destino. O destino era aquele momento, aquela paz, aquela sensação de pertencimento, o amor que enchia cada canto da minha pequena casa. A guerra tinha acabado. E no silêncio que se seguiu, eu finalmente encontrei não a vitória, mas a liberdade. E percebi que o maior império que alguém pode construir não é feito de tecidos ou de dinheiro. É feito de verdade, de amor e de memórias que nem mesmo o tempo pode apagar. E esse império, o império de Roberto, finalmente estava a salvo.